Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar a respeito de inteligência emocional. É um brevíssimo resumo da obra Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Então, somente os aspectos principais da obra, e o ideal seria que todos lessem a obra mesmo para ter uma ideia mais abrangente do que significa essas novas teorias que ele trouxe a respeito do funcionamento do cérebro quando está em poder de uma emoção. Então, ele se baseou em muitos estudos do brasileiro Antônio Damasio, que também é um neurologista, que também trouxe informações modernas e importantes a respeito do funcionamento do cérebro na parte emocional. Então, nós vamos trazer aqui alguns conhecimentos que eles nos proporcionaram. Daniel Goleman traz essa frase no início do seu livro: qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa não é fácil. É uma frase de Aristóteles. Então, gente, tudo isso, zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, tudo isso identifica uma pessoa que tem habilidades emocionais, que tem essa inteligência emocional, que consegue resolver problemas de uma maneira mais eficaz, que consegue ter habilidade, que é uma habilidade que muitas empresas atualmente desejam para seus funcionários, seus executivos, que são pessoas que saibam sentar, conversar e resolver problemas. Isso é uma habilidade que é importante não só no mercado de trabalho, mas na convivência com a família, com o companheiro, com os amigos. A pessoa que consegue ter esse equilíbrio emocional para poder lidar melhor com as situações de conflito. Então, uma pessoa que tem essas habilidades, que tem essa inteligência emocional, está um passo à frente no mercado de trabalho e também consegue ter essa habilidade para resolver melhor as situações que sempre acontecem no dia a dia. Seja na hora de exigir alguma coisa de alguma pessoa, seja na hora de responder a uma crítica, seja mesmo até na hora de colocar a pessoa no lugar dela. Às vezes, quem tem essa habilidade consegue lidar melhor com essas situações. Então, é uma habilidade que o Daniel Goleman chama de inteligência emocional. E nós vamos aprofundar para ver o que isso significa mais detalhadamente. É um fato notório que nós vivemos em uma sociedade emocionalmente doente. Então, são notícias trágicas, são guerras, são desequilíbrios, são medos, fobias. Então, a maioria de nós, seres humanos, nós trazemos uma incompetência emocional. Nós não temos um controle, um equilíbrio das nossas emoções. E é importante notar que todo conflito gera de uma emoção. A emoção é a causa da maioria dos conflitos. Seja um despeito, um ciúme, uma baixa autoestima, uma negatividade, um desmerecimento interior, tudo isso gera conflitos conosco mesmo e, por consequência, conflitos com o próximo. E é importante notar também que toda aproximação também nasce das emoções. Então, a emoção não é uma coisa somente negativa que é preciso dominar. É preciso aprender a lidar com ela. Não como se a gente sentasse em cima de uma almofada e tentasse esconder, a emoção embaixo e tentar sufocar essa emoção. Viver em equilíbrio é aprender a lidar com as emoções.
E para isso é preciso aprender a reconhecê-las e aceitá-las como um aspecto natural de nós, seres humanos. Então, existem pessoas que pensam assim, nossa, não posso nem sentir isso, que é uma coisa muito ruim. Não, é importante sim se permitir sentir. O problema é se deixar conduzir por essa emoção. E muitas vezes a gente se perde. Mas é importante admitir e aceitar essa emoção. Aceitar a existência de uma emoção não significa agir em função dela. É muito diferente. Porque quanto mais a gente esconde de nós mesmos algo negativo em nós, mais nós ficamos escravos dessa coisa negativa ou dessa emoção negativa. Porque ela passa a nos controlar lá do inconsciente. Então é importante aceitar e admitir nossas emoções, sem fugir, sem negar, mas também sem se entregar a elas. É o ideal, né? Esse slide traz a informação do mapeamento das áreas cerebrais. Então, foi permitido ao Daniel Goleman e outros estudiosos terem uma noção mais detalhada a respeito do funcionamento do cérebro devido ao desenvolvimento dessas tecnologias modernas, como a ressonância magnética, como a tomografia computadorizada, que permitiu retratar imagens do cérebro em atividade. Então, por exemplo, qual área do cérebro está em funcionamento quando eu estou com raiva? Qual área do cérebro está em funcionamento quando eu tenho prazer ou quando eu tenho alegria? Então, tudo isso foi possível graças ao desenvolvimento dessas tecnologias de escaneamento cerebral. Então, foi possível estudar o cérebro de uma maneira muito mais abrangente e permitiu o desenvolvimento desses estudos. Teste de QI, quociente de inteligência. Então, o QI, até um tempo atrás, era referência para rotular a inteligência de uma pessoa. Então, quem tinha QI elevado, acima de 100, 110, eu não me lembro corretamente o valor, ele tinha uma inteligência avançada. Então, existiam vários testes psicológicos para medir o QI de uma pessoa, quociente de inteligência. Então, era medir a capacidade intelectual do indivíduo. Em quais áreas? Cálculos matemáticos, raciocínio lógico, comunicação, expressão e memória. Então, até um tempo atrás, esse era o estereótipo de pessoa inteligente. E até hoje, a nossa sociedade ainda é muito baseada pelo QI. Provas do Enem, concursos públicos, tudo isso gira em torno do coeficiente de inteligência. Mas acontece que muitas pessoas, às vezes, que têm um quociente de inteligência avançado, nem sempre conseguem lidar bem com as emoções. Então, o Daniel Goleman também veio trazer o que é o quociente emocional, que também é uma medida que mede a inteligência emocional da pessoa. Como ela consegue medir, como ela consegue lidar com as situações em que envolvem emoções, situações de estresse ou situações de alegria, também nos aspectos positivos. Antigamente, os cientistas achavam que o QI era genético e que era impossível de ser modificado. Era impossível de ser alterado, o QI pelas experiências da vida. Hoje em dia sabemos que o cérebro é um órgão altamente adaptável. Quer dizer, à medida que nós passamos por situações, nós desenvolvemos neurônios. Então, o cérebro é capaz de se desenvolver, de evoluir quando estimulado. Quanto mais uso, mais neurônios.
Então vamos supor que geneticamente uma pessoa tenha dificuldades em matemática. Ela nasceu com essa dificuldade pela genética do seu cérebro. Beleza. Mas o desenvolvimento persistente e constante da matemática, de exercícios matemáticos, vai fazer com que a pessoa desenvolva neurônios nessa área do cérebro, o que vai tornar com que ela consiga ter um desempenho satisfatório na área da matemática. Então, vamos imaginar, por exemplo, eu não consigo lidar com conflitos, por exemplo. Mas o exercício, ao lidar com conflitos, vai me capacitando cada vez mais, desenvolvendo neurônios nessa área emocional, que também vai me desenvolver essa habilidade de resolver conflitos. Então, de conflito em conflito, quando eu vou enfrentando e tentando superar e tentando resolver, solucionar, de conflito em conflito, o meu cérebro vai sendo capacitado. E o próximo conflito eu vou conseguir resolver com maior facilidade do que o anterior, porque eu estou desenvolvendo neurônios nessa área do cérebro. Então, a persistência é que leva o ser humano a desenvolver tudo o que ele quiser. Isso é uma lei da natureza. O desenvolvimento de neurônios no cérebro é uma lei natural. É uma coisa inevitável, não tem como fugir dela. Todos nós desenvolvemos neurônios. Muitas vezes existem pessoas com deficiência, com paralisia cerebral, por exemplo, que realmente elas não vão alcançar um QI avançado, mas elas sempre têm capacidade de desenvolver o seu cérebro dentro do limite possível. Então, o nosso cérebro possui limites, todos nós possuímos limites, mas esse limite pode ser sempre cada vez mais ampliado, né, à medida que a gente vai exercitando o nosso raciocínio, o nosso cérebro, as nossas emoções. Howard Gardner também é um estudioso a respeito de inteligência, de cérebro. Então, o Daniel Goleman também cita alguns estudos do Howard Gardner em seu livro Inteligência Emocional. Então, ele trouxe essa teoria que existem vários tipos de inteligências. Não existe somente a inteligência racional. Outros estudiosos ampliaram essa lista das inteligências de Howard Gardner. E agora cada estudioso tem a sua lista atrelada aos aspectos que eles acham importantes. Mas nós vamos nos ater a esta lista do Howard Gardner. Então, quais são os tipos de inteligência? Inteligência linguística. A pessoa tem a inteligência de escrever, de redigir textos ou de se comunicar, né, tem facilidade na comunicação, expressão do seu raciocínio. Então, é a pessoa que tem essa inteligência linguística. A inteligência do raciocínio lógico-matemático. É a pessoa que tem facilidade em ter um raciocínio lógico para desvendar problemas, desvendar dificuldades, né, problemas matemáticos, cálculos, comparações. Então, a pessoa tem essa inteligência matemática, também é um tipo de inteligência, citada pelo Gardner. Inteligência espacial é aquela inteligência de pintores, de arquiteturas, né? Arquitetos que fazem projetos, que têm essa inteligência espacial. Que, por exemplo, a gente vê um pintor que faz certinho eu esqueci como chama, a proporção, né, da distância entre uma localização e outra. Então, ele tem essa inteligência espacial. A inteligência sinestésica é a inteligência corporal. Por exemplo, o Pelé, o Maradona, tem essa inteligência sinestésica, inteligência corporal. Uma dançarina de balé, todos esses têm essa inteligência do corpo, de conseguem fazer movimentos harmônicos. Então, essa também, segundo o Gardner, é um tipo de inteligência. Inteligência artística pode ser musical, pode ser
de esculturas, de pinturas. Então, a pessoa, por exemplo, um contador de piadas, ele tem um tipo de inteligência, né? Inteligência interpessoal é aquela inteligência das pessoas que sabem se relacionar. Então, sabem ouvir o outro, tem uma empatia, conseguem se aproximar das pessoas com simpatia, conseguem dialogar, às vezes, com pessoas desconhecidas. Então, a pessoa que tem essa inteligência interpessoal é uma pessoa muito procurada pelas empresas nos dias atuais. Então, ela é a pessoa que sabe se relacionar, sabe dialogar, sabe ouvir e sabe resolver problemas. Essa é a inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal é aquela inteligência da pessoa reconhecer os seus sentimentos, reconhecer a causa de um sentimento, por que ela se sente assim ou assado. Por exemplo, qual é a causa de eu ter ficado ofendido com aquela pessoa? Então, tem a habilidade de se conhecer, tem a habilidade do autoconhecimento, essa capacidade de identificar, analisar e lidar bem com as suas emoções, com o seu mundo interior. Também é um tipo de inteligência importantíssimo. O Daniel Goleman traz essas duas perguntas que são difíceis em seu livro. Por que algumas pessoas com QI elevado não se saem bem com seus objetivos e outros com QI mediano conseguem realizar suas metas, seus ideais, seus objetivos? Outra pergunta, por que muitas vezes excelentes estudantes tornam-se profissionais fracos? É comum a gente observar, gente, pessoas com QI médio, mediano, serem chefes de outras com QI elevado. Então, também é um desmembramento dessa pergunta. Então, por que tem pessoas que têm o QI muito elevado e não conseguem levar adiante? Não conseguem realizar seu ideal de vida, seus objetivos? Por que estudantes excelentes tornam-se profissionais fracos? Então, Daniel Goleman vai tentar responder essas perguntas. Então, tentando responder essas perguntas anteriores, pessoal, vamos refletir. Por mais inteligente que seja uma pessoa, ela vai precisar lidar com conflitos, ela vai precisar lidar, por exemplo, com dificuldades de relacionamento, no trabalho, seja em casa. Ela vai precisar lidar com a sua falta de entusiasmo, com as suas frustrações. Então, por mais que seja inteligente uma pessoa, ela necessita ter habilidades emocionais para poder realizar os seus objetivos. Não basta somente a inteligência racional. A inteligência racional, o QI, é importantíssimo, sem dúvida. Mas ele não basta para resolver certas situações do dia a dia. Então, segundo Daniel Goleman, a resposta para aquelas perguntas é que muitas vezes a pessoa, mesmo não tendo o QI elevado, ela tem inteligência emocional. Então, ela tem um QE elevado. Essa faz a diferença. Também faz a diferença. Então, quais são as habilidades emocionais citadas pelo Daniel Goleman? Persistência, resistência a frustrações, entusiasmo, paciência, capacidade de adiar o prazer, empatia. A persistência é uma habilidade emocional, porque muitas vezes nós queremos as coisas, nós queremos o máximo com o mínimo esforço. A maioria de nós, seres humanos, somos assim. Nós queremos o máximo com o mínimo esforço. Então, a persistência é essa habilidade de recomeçar, de sempre continuar persistindo nas suas tarefas, nos seus objetivos, ter essa habilidade, ter essa resistência de sempre continuar. Porque muitas vezes, quando o resultado não é o esperado, muitos de nós desistimos.
Então, a persistência é essa fortaleza de continuar perseverando rumo ao objetivo. É uma habilidade emocional. Resistência a frustrações. Muitas pessoas têm baixa resistência a frustrações. Então, uma decepção deixa ela muito desanimada, muito para baixo, e ela não consegue se reerguer, não consegue voltar a buscar, né, a lutar pelos seus objetivos. Então, a resistência a frustrações tem a ver muito com autoestima. Porque a pessoa que se conhece, que se valoriza, ela tem a frustração, não é qualquer frustração que vai abalar. Por exemplo, uma crítica. Então, uma crítica para uma pessoa emocionalmente desequilibrada é uma frustração muito grande. Porque ela espera, ela cria expectativas. Cria expectativas muitas vezes ilusórias, que não correspondem à realidade. Então, a consequência é a decepção, seja com pessoas, seja com situações. Então, uma resistência a frustrações também é uma habilidade emocional, de não se deixar abater, de não se deixar afetar pelas críticas, pelas palavras ou pelas atitudes das outras pessoas. Entusiasmo é a capacidade de se entusiasmar, de continuar perseverando com a mesma alegria, a mesma disposição. O entusiasmo é uma energia que a pessoa tem de continuar. É uma chama. Muitas vezes, em muitas pessoas, é uma chama de palha, né? Um fogo de palha que termina rapidamente. Em outras pessoas, é um fogo de lenha, que ele persiste. É um entusiasmo que não é um entusiasmo avassalador, é um entusiasmo diário e equilibrado, que faz com que a pessoa tenha essa vontade e essa persistência de acordar cedo de manhã e realizar suas tarefas. A paciência também, pessoal. Existe uma frase interessante que com vontade e paciência nós conseguimos muitas coisas. É como se a vontade fosse o acelerador do carro e a paciência fosse o freio. Então nós precisamos das duas coisas. Um carro só com acelerador, ele vai se acidentar. Mas um carro também só com freio, só com paciência, ele não vai viajar a um objetivo final. Então a paciência é importante. A gente dosar o nosso entusiasmo com essa paciência. Porque o entusiasmo somente sem a paciência, ele vai virar ansiedade. A pessoa não vai conseguir esperar, porque muitas vezes o resultado é gradativo. A gente não tem como evoluir a toque de caixa. Então a paciência também é importante para manter acesa a chama do entusiasmo. Capacidade de adiar o prazer. O que seria isso? Muitas vezes a gente, por exemplo, precisa abrir mão de um passeio no sábado à noite para estudar para um concurso. Isso é capacidade de adiar o prazer. Eu estou abrindo mão de um prazer imediato para poder obter um prazer no futuro. Existe uma pesquisa interessante que eles fizeram com crianças nos Estados Unidos. Eles colocavam a criança em uma sala fechada e colocavam diante dela uma coisa muito gostosa, uma bomba de chocolate ou um sorvete de chocolate, uma coisa muito saborosa. E eles falavam para a criança o seguinte, e filmavam, né? Estavam filmando a criança. Nós vamos deixar esse sorvete aqui na sua frente. Se você não tomar esse sorvete agora, se você for tomar só depois que a gente voltar, você vai ganhar o outro sorvete igual a esse. Então a criança, muitas vezes, eles filmavam a criança, muitas delas não conseguiam ter essa capacidade de adiar o prazer. Muitas delas devoravam aquele sorvete na hora, naquele mesmo momento. Outras já tinham capacidade de adiar, eles conseguiam esperar com paciência e aí eles ganhavam 2 sorvetes.
E esse estudo prolongou-se durante a adolescência dessas crianças. E eles viram realmente que aquelas crianças que tinham essa dificuldade de adiar o prazer, que buscavam o prazer imediato, elas não se saíam satisfatoriamente nos seus objetivos. Então, essa capacidade de adiar o prazer é uma habilidade emocional importante, porque a gente consegue ter controle, ter domínio sobre nós mesmos. É importante ter domínio sobre o nosso corpo, sobre o nosso apetite, sobre o nosso prazer. É importante ter esse domínio, para não deixar o corpo tomar o domínio de nós mesmos. Então, essa também é uma habilidade emocional. E a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, é uma habilidade emocional fundamental para quem vai gerenciar pessoas, administrar, na psicologia também é importante, na medicina, no magistério. Se colocar no lugar do outro, sentir, ter ideia do que o outro está sentindo. Porque senão o julgamento fica muito rigoroso, o nosso julgamento. Se a gente não se coloca no lugar do outro, o nosso julgamento a respeito do outro sempre fica muito rigoroso. Fica fora do contexto. A gente não se coloca no contexto do que aconteceu. Então, o julgamento vem com uma ideia de rótulo. A pessoa é aquilo, não a pessoa passou por aquilo. Muitas vezes a gente fala, a pessoa é vaidosa. Mas qual foi o contexto que a gente percebeu essa vaidade? O que estava acontecendo no momento? Porque a pessoa não é só vaidosa, ela tem outras qualidades. Então, o que a gente conhece de uma pessoa é muito pouco em relação ao que a gente desconhece. Por isso que é importante a gente refletir bastante na hora de fazer julgamentos. Então, a empatia também é uma habilidade emocional citada pelo Daniel Goleman. Emoção e razão. Inteligência e emoção são vistas por muitas pessoas como separadas na mente humana, como se fossem duas coisas antagônicas na mente humana. Mas o estudo cerebral, através das imagens, dos aparelhos que escaneiam a mente humana, o cérebro humano, essas pesquisas vêm demonstrando a relação entre as duas coisas. Essa ligação é neurológica. Vários circuitos cerebrais ligam a área emocional até a área racional do cérebro. Então, muitas vezes, existe a parte do cérebro que é ligada à emoção, e existe a parte do cérebro que é ligada à razão. Nós vamos ver esse esquema cerebral daqui a pouco. Mas essas duas mentes, elas trabalham em uma estreita harmonia, na maior parte do tempo. Então, elas entrelaçam seus conhecimentos. É como se a emoção, a área emocional do cérebro, leva informações à área racional e a área racional também leva informações à área emocional. Então, uma interfere na outra e uma faz com que a outra haja de uma maneira mais equilibrada. Então, a pessoa equilibrada é a que vai unir essas duas áreas. Conhecimentos racionais, beneficiando a emoção, e emoções positivas beneficiando a razão. Então, existem os dois conhecimentos, tanto a emoção quanto a razão, são áreas, aspectos que vão nos orientar melhor pela vida. Então, os dois trabalham em equilíbrio, as duas áreas trabalham em equilíbrio. Às vezes, a razão veta a entrada de uma emoção, quando ela é negativa. A área emocional leva informações à mente racional para ela tomar decisões. Então, existem decisões que parecem ser muito racionais, mas, na verdade, tem muita emoção envolvida. Porque o nosso cérebro trabalha com informações passadas. Então, mesmo a mais racional das decisões, existe a emoção envolvida, porque nós vamos sentir a resposta. Muitas vezes nós sentimos a decisão que nós tomamos. Às vezes a gente pensa, não, eu vou escolher com quem eu vou casar. E essa é uma decisão emocional.
E, por exemplo, qual área que eu vou seguir? Qual a carreira que eu vou seguir? A gente acha que é uma decisão racional, mas muitas vezes as duas interferem. Vou citar um exemplo aqui, que o Daniel Goleman cita no seu livro, de como a emoção afeta as decisões racionais. Como a mais racional das escolhas na vida são afetadas pela emoção. Era a história de um advogado, que ele era um advogado brilhante, muito inteligente, e ele teve um tumor cerebral. Precisou fazer uma cirurgia. A cirurgia foi um sucesso. Eles conseguiram extirpar o tumor de uma maneira muito correta. Ocorre, porém, que uma parte do cérebro, da área emocional do cérebro dele, também foi afetada. Ele perdeu parte da área emocional do cérebro dele. Qual foi a consequência disso? O cérebro racional dele não foi afetado de maneira alguma. Ele continua inteligente como sempre. Só que, por exemplo, quando ele tinha que tomar uma decisão, marcar um horário com o médico, por exemplo, ele se perdia totalmente. Porque a emoção está envolvida nas decisões. Então ele ficava, não, esse dia eu posso, mas parece que eu vou ter um compromisso, eu não sei se eu vou sentir bem. Ele simplesmente não conseguia marcar um horário com o médico. Ele perdeu uma grande capacidade dele de tomar decisões. Ele perdeu esse aspecto. Porque as emoções estão envolvidas nas decisões. A pessoa sente qual é a melhor opção. Então, o cérebro, tomando como base as experiências anteriores, as emoções sentidas anteriormente, em decisões anteriores, fazem com que ele possa ter uma decisão mais racional e mais eficaz, uma decisão mais positiva. Então, como a área emocional dele foi extirpada, um pedaço da área emocional dele foi extirpada, ele não conseguia tomar decisões, porque a emoção também afeta as decisões. É um exemplo de como a razão e a emoção trabalham juntas dentro do cérebro dos seres humanos. Emoções básicas. Daniel Goleman e outros estudiosos, eles conseguiram perceber que existe no nosso psiquismo 4 emoções básicas. Elas são básicas por quê? Porque são instintivas, elas são automáticas, elas são reações a situações exteriores, em que o ser humano, sem precisar refletir, pensar, raciocinar, ele sente essa emoção. Então, quais são essas emoções? Elas estão representadas nessas imagens: a raiva, o medo, a alegria e a tristeza. Alguns acrescentam o desejo sexual, como se fosse uma emoção básica, também no ser humano. Então, cada emoção tem a sua assinatura biológica. Quer dizer, cada emoção vai despejar no organismo os seus próprios hormônios, os seus hormônios característicos que vão fazer uma transformação radical no nosso organismo. Eles vão fazer uma alteração que vão fazer o nosso organismo funcionar de uma maneira diferente. Por exemplo, o medo. Uma situação, uma ameaça exterior faz com que eu sinta o medo sem precisar raciocinar. O medo é instintivo. Antes de eu pensar na situação, o meu cérebro já reagiu. Ele já despejou no meu organismo os hormônios do medo, que já fizeram uma total alteração no meu organismo. Batimento cardíaco acelerado, eu fico branco porque o sangue corre para as extremidades, para os braços, para as pernas, ou para correr ou para lutar. E várias outras alterações biológicas. Então, as emoções estão ligadas ao instinto de sobrevivência. Então, o instinto de sobrevivência, os mamíferos e os seres humanos desenvolveram essa parte emocional no cérebro
com essas emoções básicas e eles têm um leque maior de instinto de sobrevivência. Eles conseguiram sobreviver graças a essas emoções. Então, as emoções são impulsos para agir imediatamente. Isso fica claro nos animais e nas crianças. Quando a gente tem os animais e as crianças têm uma emoção, eles agem imediatamente. Nos adultos civilizados é que ocorre essa anomalia, muitas vezes a emoção sem uma ação correspondente. A nossa civilização faz com que a gente tente bloquear essas emoções. Isso não é de todo negativo. Então, a emoção vem do latim emovere, quer dizer, movimentar para fora, para fora, movimento para fora, ou seja, mover para fora. Então, cada emoção tem a sua assinatura biológica, quer dizer, cada emoção vai trazer transformações próprias no nosso organismo. Por exemplo, um coelho diante de um lobo, por exemplo. Quando ele percebe uma situação exterior de ameaça, um alarme toca no cérebro dele. Os hormônios são disparados e geram alterações no organismo dele. Por exemplo, tem o exemplo do gato. O gato, quando ele está numa situação, por exemplo, ele está cercado por um cachorro, ele faz com que ele eriça o pelo e faz esboça uma reação ameaçadora de raiva. Então essa raiva vai proteger o animal, o gato, A alegria do cachorro ao ver seu dono também é instintiva. É uma situação exterior que causou nele essa alegria. Animais também sentem tristeza, sentem essa depressão, essa necessidade de recolhimento. E a tristeza no ser humano é uma perda de energia, onde a pessoa não sente prazer em novas aventuras, em sair em aventuras, e é um momento muitas vezes necessário para a reflexão, para novos projetos, novos objetivos. É um momento de recolhimento. O Daniel Goleman ele traz alguns relatos, alguns exemplos de como essas emoções podem ser positivas ou também negativas. Então, por exemplo, ele contou um exemplo de uma menina que uma família norte-americana, que ela ia dormir na casa da amiga dela. E os pais dela saíram para passear, os dois. E não sei o que aconteceu, que ela não pôde dormir na casa da amiga e a mãe dela trouxe ela de volta para casa. Então ela estava em casa. Quando os pais dela chegaram, eles escutaram um barulho em casa. E o pai dela já pegou o seu revólver. E aí, por uma coisa muito trágica do destino, ele estava procurando no escuro o que era, e ela resolveu dar um susto nele. Então, ao dar esse susto, o medo levou ele a atirar instintivamente, sem perceber que era a voz da filha dele. E ele, infelizmente, matou essa filha. Então, o medo fez o pai atirar antes de verificar racionalmente em quem ele estava atirando. Foi uma reação automática. Então, essa reação automática fica gravada no nosso cérebro, porque durante um longo período de evolução do ser humano, lá na pré-história, essa reação era necessária para assegurar a sobrevivência do ser humano. Então, a gente pode imaginar também a raiva, o quanto a reação instintiva da raiva muitas vezes é trágica. A pessoa não tem a razão, não funciona. A pessoa age antes de raciocinar. Por isso que é uma emoção instintiva e automática. Mas o Daniel Goleman também cita um exemplo de como o medo salvou a vida dele. Ele estava dirigindo seu carro na neve e perdeu a visibilidade. Sentiu um pavor, o corpo dele começou a tremer, ele ficou lívido e esse pavor obrigou ele a parar o carro imediatamente. E logo em frente existia um acidente, teve um acidente que, se não fosse essa paralisação do carro dele, ele poderia ter se machucado. Então, gente, os instintos, a questão dos instintos, a natureza sabe controlar os instintos.
Porque nos animais, e mesmo em nós, quando a nossa reação é proporcional aos instintos, ela é positiva. Então, essas emoções instintivas nos animais, ela é proporcional à ameaça exterior. Por exemplo, a gente não vê um leão, por exemplo, ficar 3 dias com raiva. O ser humano fica. Então, se a gente agisse somente com os equilíbrios, se nós agíssemos somente com os instintos, não haveria reações desequilibradas, nem coletivas e nem individuais. Então, nós, seres humanos, nós potencializamos essas emoções básicas, devido à nossa carência, à nossa baixa autoestima, aos nossos conflitos. Então, nós potencializamos essas emoções instintivas. Porque se ficasse só no instinto, quando cessasse a situação exterior, cessava a nossa emoção. Nos animais funciona assim. Cessou a ameaça, cessou a emoção. Nós, seres humanos, não. Nós potencializamos, nós perpetuamos essas emoções. Então, a raiva vira ódio, né? O medo vira fobia, vira pânico, a alegria vira euforia, a tristeza vira depressão, o desejo, o instinto sexual vira luxúria, porque nós potencializamos essas emoções que nos trazem desequilíbrio. Mas se elas ficassem somente nos instintos, elas seriam equilibradas e proporcionais às situações exteriores. Como o cérebro evoluiu? Aqui nós vemos retratadas as 3 partes do cérebro. Alguns pesquisadores dividem em 4. O córtex e o neocórtex, né? São 2, existe esse desdobramento. Mas o cérebro do ser humano ele é dividido em 3. O reptiliano, o emocional, o sistema límbico e o neocórtex. Então, o cérebro evoluiu. O cérebro cresceu de baixo para cima. É interessante notar que o embrião, o feto humano, ele refaz esse percurso. O cérebro do feto, por exemplo, ele, em determinado momento da sua evolução do feto, do crescimento do feto, ele é o cérebro do réptil. Depois ele é o cérebro do mamífero, depois que ele começa a ter as características do cérebro humano. Então, o cérebro reptiliano, os répteis possuem somente essa parte do cérebro reptiliano. É o cérebro raiz, onde são feitas as funções vitais básicas. A respiração, o batimento cardíaco, o metabolismo do organismo, controla reações e movimentos estereotipados, né, como aquele balançar de cabeça de um lagarto, essa reação de fechar os olhos diante de um perigo. Então, são esses movimentos que são responsáveis por essa parte do cérebro. Então, ele não aprende nada, ele apenas assegura a sobrevivência. Então, os répteis possuem só esse cérebro. Era o cérebro dominante lá na época do período Jurássico, né, dos dinossauros. Então, nós não precisamos pensar para o nosso coração bater. O batimento cardíaco é controlado pelo cérebro reptiliano. Mas houve essa evolução. Né? Seguindo essa evolução, foram se desenvolvendo outras camadas no cérebro e surgiram os centros emocionais. Então, esse sistema emocional, o sistema límbico, ele trouxe as emoções aos mamíferos. Então, os mamíferos já possuem esse sistema emocional, sistema límbico, onde eles conseguem ter as 4 emoções básicas. Alguns mais desenvolvidos, alguns animais mais desenvolvidos nessas emoções do que os outros. Então, ampliaram-se as chances de sobrevivência com as emoções. Porque com as emoções, o cérebro dos animais conseguiram varrer as situações exteriores buscando
situações de perigo e fazer com que o organismo reagisse a essas situações de perigo mesmo antes de serem analisadas. Então, isso aumentou a chance de sobrevivência dos mamíferos em relação aos répteis. Desenvolveu-se também nesse período a memória. Por exemplo, se uma comida causasse uma doença, o animal, o mamífero, já evitava essa comida. Ele conseguiu ampliar, né, essa noção, essa possibilidade de sobrevivência. Os seres humanos também têm o reptiliano e também têm o emocional. Então, quando nós estamos, por exemplo, em fúria, né, uma fúria muito desequilibrada, ou perdidamente apaixonados, ou apavorados, ou eufóricos, é o sistema límbico que está em atividade. Isso é constatado, por exemplo, pelo escaneamento cerebral, por imagens cerebrais. Então, essas imagens no cérebro podem detectar qual área do cérebro está em funcionamento quando a pessoa está sob uma determinada emoção. Então, nós também temos essa parte do cérebro dos mamíferos. O córtex é o que planeja, compreende, coordena o movimento. Então, o córtex é a parte mais racional do ser humano. Quando nós estamos, por exemplo, escrevendo um texto ou fazendo um cálculo matemático, o córtex está em atividade. O neocórtex é a parte mais evoluída do cérebro. É mais evoluída do que o córtex, porque acrescentou tudo que é humano. É a sede do pensamento, além só da razão, além do racional. Ele reúne e compreende tudo que os 5 sentidos percebem, possibilita ao homem pensar sobre um sentimento e ter sentimentos sobre ideias, sobre arte, sobre símbolos, imagens. Né? Fazer uma metáfora, por exemplo, não é só uma coisa racional, é acima do racional, é além do racional. Fazer uma metáfora numa poesia, por exemplo, então já é o neocórtex que está em funcionamento. Então permite criar estratégias, planejar, né, a longo prazo, fazer comparações. Então o neocórtex ele acrescentou, por exemplo, essa questão de autoconhecimento, de refletir sobre os nossos sentimentos. Já é o neocórtex que está em atividade. Então, cada vez que nós refletimos sobre nós mesmos, buscando saber as causas verdadeiras, sendo honestos conosco mesmo, quais as causas verdadeiras das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós estamos desenvolvendo neurônios no neocórtex. Isso nos habilita a cada vez mais podermos refletir melhor sobre o que nos acontece interiormente. Então, o neocórtex é a parte mais evoluída do cérebro, vai além puramente da razão. Esse slide traz a idade do desenvolvimento do cérebro, das partes do cérebro. Então, mais embaixo, o cérebro reptiliano, está apontando onde está localizado. O hipotálamo. Né? O hipotálamo é uma parte do cérebro que traz informações, que leva informações das situações exteriores ao cérebro para ele poder reagir. Então, reptiliano, a idade de 300 milhões de anos atrás, que é da época dos dinossauros, né? Surgiu a essa época. É os instintos, né? Onde estão localizados os instintos, a agressividade. O paleomamífero, sistema límbico, 10 milhões de anos atrás, foi quando surgiram os mamíferos. É a área das emoções, né? Paixão, medo, alegria, tristeza. E o neocórtex, 50 mil anos, foi quando surgiu o Homo sapiens. Funções cognitivas, né? Razão, pensamento, né? Reflexão, análise. Então, esse slide traz a idade de formação das 3 partes do cérebro humano. Essa imagem é interessante porque traz a proporção de córtex e neocórtex dos animais e dos seres humanos. Então, nós vemos ali a cobra, né, o neocórtex muito restrito, a pomba, o camundongo, o gato, né,
o macaco, a gente pode ver o quanto o córtex e o neocórtex do macaco é maior do que o do gato. Quer dizer, ele tem uma possibilidade, um leque maior de escolhas, de decisões, de informações no cérebro dele que já estão guardados, arquivados na sua memória. O chimpanzé, um cérebro mais avançado ainda, e o ser humano, que é o mais de todos, né? Mais avançado de todos. Então, como o ser humano tem o córtex e o neocórtex mais avançado, evoluído, proporcionalmente maior, nós temos um leque de escolhas, de decisões, muito mais do que os outros animais. Por exemplo, a gente pode ter uma decisão de chamar a polícia quando nós estamos com medo. É uma possibilidade a mais. O coelho, por exemplo, ele tem esse leque de reações muito mais restrita. Então, os animais, eles vivem numa espécie de jaula. Muitas vezes o instinto é uma jaula que faz com que eles reajam sempre da mesma maneira a uma situação parecida. O ser humano já tem um leque maior de possibilidades. Eles não precisam agir instintivamente. Nós já temos essa capacidade de decidir, de tomar outras decisões. Então, embora o ser humano, o instinto ainda haja nele através do sistema límbico, as emoções instintivas existam, nós podemos utilizar nossa mente para ter uma reação diferente e às vezes uma reação mais positiva e mais eficaz do que simplesmente agir movido pela emoção como fazem os animais. Certinho? Aqui nós vemos os cérebros de um rato, de um macaco e de um ser humano. A gente vê como o cérebro humano vai evoluindo, ele vai fazendo dobras para ali se desenvolverem os neurônios, né? Eles vão se encaixando ali, vão fazendo dobras, e aí possibilita ter uma área maior para poder receber os neurônios que vão se desenvolvendo. Então, cada situação que o ser humano vive, ele vai criando neurônios. Assim como é possível também a gente ir deteriorando os nossos neurônios, de acordo com as nossas escolhas, né, as nossas decisões. Aqui, mais uma vez, nós vemos os três cérebros em uma imagem diferente, onde a gente pode ver mais embaixo o cérebro primitivo, né, que está localizado a própria preservação e a agressão, que é o cérebro reptiliano, onde estão os movimentos vitais e instintivos do nosso organismo. Mais acima, intermediário, o cérebro intermediário, que veio do Paleolítico, período onde surgiram os mamíferos, e é chamado de sistema límbico, onde estão as emoções. E mais acima, o cérebro racional, neocórtex, no período neopáleo, onde estão as questões intelectuais, as respostas intelectuais. Então, gente, é importante a gente refletir nessa imagem que os sentimentos são diferentes das emoções. Então, a sede das emoções é o sistema límbico, as 4 emoções instintivas. Mas a sede dos sentimentos já é o neocórtex. Então, eles não são a mesma coisa, porque eles ocorrem em regiões diferentes do cérebro. Vamos imaginar, por exemplo, que se uma pessoa estivesse sob uma emoção instintiva e ela fosse submetida a uma ressonância magnética ou uma tomografia, o que vai aparecer a área em atividade será a área límbica, porque a emoção está relacionada ao sistema límbico. Mas se ele estiver sob a influência de um sentimento, a imagem vai registrar o funcionamento da área do neocórtex. Então, o sentimento é diferente da emoção, porque o sentimento é o resultado de uma atividade cerebral do ser humano. Ele criou aquele sentimento, é uma criação dele. Não foi só uma reação instintiva a uma situação exterior. Muitas vezes, então, acontece uma situação exterior que nos causa raiva. A raiva é instintiva. Mas se passou aquela situação exterior e eu continuo com raiva, aí já virou sentimento. Porque eu estou perpetuando aquela situação.
Eu estou criando aquela situação. Então já é um sentimento. Aí dá para a gente perceber, né? Essa diferença de emoção e de sentimento. Então o neocórtex ele introduziu novos aspectos à vida emocional. Por exemplo, o amor. Então, o sistema límbico ele produz emoções de prazer e desejo sexual. Mas o neocórtex ele criou o amor maternal, por exemplo, que é a base da unidade familiar, né, do compromisso com a criação dos filhos a longo prazo, permitindo o desenvolvimento humano. Então, esse instinto maternal, o instinto de cuidado com o ser humano, permitiu o nosso desenvolvimento. Existem várias pesquisas que nos demonstram que uma falta de cuidado na infância traz como resultado uma morte mental, uma morte emocional para o ser humano. Então, se a gente tem um mínimo de equilíbrio atualmente, é porque nós tivemos um mínimo de cuidado, um mínimo de afetividade na infância. E esse cuidado na infância é fundamental para a preservação da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. E é a base da criação da nossa humanidade. O Daniel Goleman, ele nos traz a definição de sequestro emocional. O que seria o sequestro emocional? Em situações de emergência emocional, uma situação de ameaça exterior, o neocórtex ele fica refém do sistema límbico. Quer dizer, então é como se fosse um sequestro. A mente emocional, o sistema límbico, sequestra a parte racional do nosso cérebro em certos momentos. É por isso que o instinto de preservação funciona. Porque vamos imaginar o homem das cavernas diante de um dinossauro. Se ele fosse parar para pensar o que ele ia fazer, ele já era devorado. Então o sistema límbico sequestra a parte racional e toma conta do cérebro. A pessoa não reflete, a pessoa age sem pensar. Então, quando o homem das cavernas foge apavorado do dinossauro, ele não precisou pensar para fazer isso, não precisou raciocinar. O cérebro dele foi sequestrado pela parte emocional que gerou, né, a fuga, no caso. O problema é que muitas vezes nós, numa sociedade civilizada, nós ainda continuamos escravos desse sequestro emocional. Embora ele seja uma defesa instintiva do nosso organismo, ele pode criar tragédias. A gente ainda reage como o homem das cavernas em muitas situações. Então, nessa situação de sequestro emocional, o cérebro emocional bloqueia toda a racionalidade nesses momentos. Então, não conseguimos raciocinar nesses momentos de muita emoção. Vou citar um exemplo aqui. Vocês, estudantes, prepararam um trabalho para apresentar lá na sala de aula, em frente ao professor, em frente à turma. Só que a ansiedade, o medo do fracasso, faz com que a sua memória vá a zero. Não é assim? Em alguns momentos, a nossa memória vai a zero. Não conseguimos raciocinar. Então, em muitas situações ocorre esse sequestro emocional. Né? Exemplo, por exemplo, de mães que se matam para salvar os filhos. É um instinto maternal, né? Muitas vezes, né? Então, acontece esse sequestro emocional e nós vamos ver como ele funciona no cérebro do ser humano. Então, pessoal, essa reação instintiva do ser humano na área das emoções, com relação a uma situação exterior, ela ocorre por causa desse órgão, essa amígdala cortical, que é uma glândula que é do tamanho de um grão de feijão, que fica no meio do nosso cérebro, lá na parte emocional, no sistema límbico. Então, vocês estão vendo que ela fica perto do hipocampo, do hipotálamo, o tálamo. Então, ela fica pertinho, ela já transmite um sinal de que alguma coisa é uma ameaça exterior. E já transmite rapidamente ao hipotálamo e ele já é como se fosse um sinal de um bombeiro.
E aí ele já faz com que o cérebro crie os neurônios, inunde o nosso organismo com os hormônios para gerar a nossa defesa, a nossa proteção. Então a amígdala cortical é esse órgão que faz essa função. Nós vamos ver como no próximo slide. Então, nessa imagem nós temos um esquema de como a amígdala cortical consegue dar uma resposta rápida a uma situação exterior. Aqui uma situação visual, a pessoa observa uma cobra e a informação é recebida pelo córtex visual e já passa direto para a amígdala. Já passa direto para a amígdala e a amígdala aciona o tálamo, que já dispara os hormônios no organismo. Mais uma parte da informação é levada para o córtex. E aí no córtex a pessoa consegue refletir melhor, né, sobre o que está realmente acontecendo, se aquela ameaça é real, nesse caso, né, se a cobra está a uma distância razoável. Então, a resposta do sistema emocional é uma resposta rápida, mas ela é imprecisa. Muitas vezes a pessoa, depois de ter essa reação instintiva, é que vai raciocinar sobre o fato, né? Então, esse sequestro emocional ocorre por isso. Uma situação exterior provoca uma reação muito rápida da parte emocional do cérebro, antes que o neocórtex, que é a parte racional, tenha a oportunidade de ver realmente o que está acontecendo. E sem o tempo necessário para o neocórtex decidir se essa reação é boa, é uma boa ideia ou não. Então a gente age sem raciocinar, porque não deu tempo ainda da informação chegar no neocórtex. E aí a pessoa já reagiu, né? Então a amígdala cortical é uma sentinela emocional. É como se ela ficasse observando cada situação e se perguntando assim, essa aqui é uma coisa que ameaça? É uma coisa que eu tenho medo? É uma coisa que eu odeio? Então, se ela percebe uma situação exterior que se adequa ao padrão da memória do indivíduo, então ela já reage sem raciocinar. Muitas vezes essa reação ela é falha, não é uma reação inteligente, porque a amígdala cortical ela traz uma reação baseada nas memórias do indivíduo. Então vamos supor que na infância uma criança foi maltratada por um homem de chapéu. E aí, às vezes, na idade adulta, ela se encontra de uma forma muito assim instantânea com o homem de chapéu. A amígdala vai buscar na memória aquela reação, ela identifica que é uma situação ameaçadora e às vezes a pessoa reage instintivamente saindo correndo. Depois que ela vai raciocinar, que a informação vai passar pelo córtex, que ela vai raciocinar e vai ver que não é uma situação muito ameaçadora. Por isso que a amígdala cortical, embora ela preserva a nossa sobrevivência, muitas vezes ela pode trazer uma reação inadequada. Então, esse caminho da informação, a ligação do tálamo com a amígdala é de apenas uma sinapse, quer dizer, um neurônio só liga a amígdala ao tálamo. Por isso que a reação é ultra rápida. Ela é acionada imediatamente, né? Então, a amígdala ela não pensa, ela não lê, ela só lê a memória, né? Então, ela faz o indivíduo reagir sem que ele saiba conscientemente por que ele reagiu dessa forma. Então, o método da amígdala é comparativo. Então, quando uma situação atual é semelhante à do passado, ela reage intensamente e automaticamente. Então, talvez a situação seja apenas parecida. Talvez não seja a mesma situação do passado. Então, as reações emocionais, as lembranças emocionais, geralmente são da infância. E muitas vezes o neocórtex na infância ainda não está muito desenvolvido. E aí a amígdala registra essas memórias traumáticas e o adulto reage, assim, né, imprevisivelmente diante de algum fato que desperte aquela lembrança. E aí tem essa associação de ideias do passado, né, como na infância o neocórtex não está tão desenvolvido, ele vai reagir como se criança ele fosse.
Então, essas reações da amígdala elas podem ser desastrosas. Então, são reações muitas vezes inexplicáveis, né? Porque a gente, às vezes, na infância não sabia nem falar, né? Nem verbalizar, né? Então, esses circuitos emocionais, eles são desenvolvidos, eles são esculpidos tanto pela genética quanto pelas vivências da pessoa, das experiências, né? Então, muitas vezes, se as crianças forem acostumadas a fugir das emoções, elas desenvolverão pouco esses neurônios nessas áreas cerebrais, nessas áreas. Então, por exemplo, se uma criança é obrigada a reprimir a raiva, ele vai deixando de passar pelas situações de raiva e aí ela desenvolve pouco a maneira de lidar com a raiva. Por isso que muitas vezes a gente vê adultos lidando com a raiva de uma maneira ainda infantil. Da mesma forma, o amor, por exemplo, o afeto. Muitas vezes a criança é afetuosa, mas se ela for reprimida nessa sua emoção, que é muito positiva, ela deixa de vivenciar, deixa de viver as experiências com amor e deixa de evoluir aquela emoção, esse sentimento dentro dela. Então, da mesma forma, ela vai lidar com o amor de uma maneira infantil, porque a repressão bloqueou a experiência necessária para que eu pudesse desenvolver aquela emoção. E assim é com todas as emoções, né? Com a autoestima, com o medo, com a alegria, com a tristeza. Então é preciso passar pelas experiências para que os neurônios registrem e para que os neurônios se desenvolvam. Não adianta só saber racionalmente. Racionalmente eu posso ler 200, 300 livros a respeito, por exemplo, do medo. Então, racionalmente eu vou saber tudo que se relaciona com o medo. Eu posso fazer palestras, mas se eu não passar pela experiência do medo e não aprender com ela, mesmo o conhecimento racional somente não vai me possibilitar lidar melhor com o medo. É somente passar. Aí, se eu souber racionalmente, eu vou desenvolver neurônios no córtex, que é a parte racional. E é muito bom isso, não é negativo. Mas somente passando pela experiência das situações é que eu desenvolvo neurônios no neocórtex. Então, desenvolver neurônios no córtex é conhecimento. Desenvolver no neocórtex é sabedoria. Então, somente passando pelas experiências que eu consigo acumular neurônios no neocórtex que vai me possibilitar lidar melhor com as situações, lidar melhor com as emoções, seja o medo, seja a raiva, seja a alegria, a tristeza, o amor, o afeto, todas elas. Então, vamos passar para o próximo slide. Então, outra novidade trazida pelo Daniel Goleman são os estudos recentes a respeito dos lobos pré-frontais. Os lobos frontais são os responsáveis pelas decisões racionais. Então, as decisões racionais, quando a pessoa está tomando uma decisão racional, se ela fizer um escaneamento cerebral, os lóbulos frontais vão estar em atividade. Mas os lóbulos pré-frontais, eles têm uma característica diferente. Quando os lóbulos pré-frontais estão em funcionamento, a pessoa sente o cérebro despeja no organismo hormônios que equilibram o organismo, que trazem uma incrível satisfação de bem-estar, de paz interior. Os lóbulos pré-frontais, eles são ativados, por exemplo, quando a pessoa está fazendo um ato de caridade e que essa caridade não é uma caridade voluntária. Não é só filantropia, que a pessoa vai buscar um reconhecimento. É um ato espontâneo de solidariedade, de fraternidade, que faz com que ela tenha essa sensação de bem-estar.
por exemplo, experiências com monges beneditinos ou monges tibetanos em oração, por exemplo, não todos, mas alguns deles possuem esses lóbulos pré-frontais estimulados em algum tipo de oração, de meditação. Então, o ser humano é projetado para sentir o melhor prazer, uma qualidade de vida melhor, quando ele ativar, né? Então, a prática da solidariedade, a fraternidade e da oração faz com que esses lóbulos pré-frontais sejam acesos, sejam ativados, e aí a pessoa tem essa sensação de êxtase, de um incrível bem-estar, que não passa só pelo circuito de papéis, que é a parte prazerosa do cérebro, que está no sistema límbico. Então, quando a pessoa está sob um determinado prazer, seja ele sexual ou da gula, da alimentação, o circuito de papéis acende. Só que esse prazer dado pelo lobo pré-frontal, ele faz uma total revolução no cérebro e no organismo da pessoa. O circuito de papéis não acende. O que acende, o que está em atividade, são emoções muito mais elevadas, que trazem uma incrível sensação de bem-estar. Então é como se a gente visse que o ser humano, o organismo do ser humano, o cérebro, é planejado para o melhor, é planejado para essa sensação de bem-estar. Então, gente, a gente trouxemos esse estudo a respeito da inteligência emocional. Espero que tenha contribuído aí em alguma coisa. Um abraço para todo mundo. Até mais. Boa tarde.